Muito bem, galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Vamos estudar a palavra de Deus juntos. O tema, como você já viu aí, o tema do nosso estudo bíblico de hoje é salvação pela graça. Um assunto muito discutido, um assunto muito falado, muito pregado, que às vezes é muito confundido também. Hoje a gente vai. É um estudo, tem vários textos bíblicos para a gente entender melhor esse contexto. Mas as perguntas, normalmente a gente tem várias perguntas, geralmente entre 7 e 10. O estudo de hoje tem só 3 perguntas, e baseado nessas 3 perguntas que a gente vai para as respostas para os nossos textos bíblicos. Antes de começarmos, vou convidar você para a gente fazer uma oração junto e vamos avançar mais esse degrau, mais esse passo aí da caminhada com Cristo. Querido e bondoso Deus, Santo e Eterno Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. Senhor, nesse momento paramos para estudar um pouco da Tua palavra, para entender um pouco do que o Senhor tem falado a nós, do que o Senhor deixou escrito para nós. Nós pedimos humildemente que o Senhor encha-nos do Seu Santo Espírito e nos ajude a entender essas palavras, a entender os conceitos e juntos avançarmos dia após dia, estudo após estudo, avançarmos no conhecimento do Senhor verdadeiramente, do Senhor, de nenhuma placa de igreja, meu Deus, mas somente do Senhor, para a tua honra e tua glória, para estarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido, agradecemos porque o Senhor tem nos protegido e cuidado de nós, mesmo em meio a um momento tão difícil que o mundo passa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O estudo de hoje tem uma pequena introdução que eu vou fazer aqui com você. O tema, como já foi dito, é salvação pela graça. E essa pequena introdução é a seguinte. A pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. Essa pergunta está em Jó, livro de Jó 25, 4. Capítulo 25, verso 4. Depois você pode conferir lá. Abre aspas. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Fecha aspas. A realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, e nós já vimos que todos somos pecadores. Nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Noutras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Não. Felizmente existe uma esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós encontramos descrito na Bíblia. E é esse caminho de escape que nós vamos estudar hoje. A primeira pergunta de hoje é a seguinte: como ocorreria a salvação? Como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Então vamos lá, segundo o Antigo Testamento, como que ocorria a salvação? Primeiro em Gênesis, é o primeiro livro, você já está acostumado, então vamos lá. Gênesis capítulo 6, verso 8. Primeiro texto bíblico de hoje, Gênesis capítulo 6, verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então o Senhor Deus mostrou bondade para com Noé. Vai um pouco mais para frente em Gênesis, no capítulo 15, no verso 6. Gênesis capítulo 15, verso 6. Abrão, porque era o antigo nome de Abraão, não sei se você sabe, antes de Abraão chamar Abraão, ele chamava Abrão, com apenas um A. Aí, dois As, né? Aí depois passou a ter três As. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Olha que texto impressionante, porque Existem muitas linhas de pensamento aí que defendem que a graça faz parte só do Novo Testamento, depois da vinda de Jesus. E nós já vemos aqui que o fato de Abraão crer no Senhor, isso lhe foi creditado como justiça. O crer em Deus virou a justiça dele. Não que ele mesmo fosse justo, hein? Perceba aqui já desde o Gênesis. Agora a gente vai para o livro de Efésios, lá na frente. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios está antes de Filipenses, lá no fim da Bíblia, no Novo Testamento. Bem mais perto do fim aí do Novo Testamento. Efésios
capítulo 2. Efésios 2, verso 8. Vamos ler então. Efésios 2, capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aí, bem claro, no Novo Testamento, essa questão. Vamos agora voltar para o Antigo Testamento, em Salmos, livro de Salmos, capítulo 6. É muito importante que esse conceito fique claro para cada um de vocês, bem claro. É um dos conceitos, como eu falei, dos mais pregados por aí, mas muitas vezes ele não é tão bem compreendido. Então, se atente aos detalhes. Esse conceito é importante para qualquer estudo da Bíblia. Para qualquer nível de estudo da Bíblia, você tem que entender o conceito da salvação pela graça. Então, Salmos capítulo 6, verso 4. Salmos 6, 4. Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Por causa do amor leal, hein? Aqui o salmista está pedindo para ser salvo pelo amor, não pela justiça própria. Salmos ainda, capítulo 13 agora. Então vamos lá para Salmos, capítulo 13. Verso 5. Salmo 13, verso 5. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Mais um verso confirmando esse princípio que nós já vimos nos outros versos. E agora, Salmo mesmo, 86. Continuando o livro de Salmo, vai lá para frente, capítulo 86. Capítulo 86 de Salmo. Abriu aí no 86. Salmo 86, verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Olha que maravilha. A gente está vendo que a gente não é justo por nós mesmos, nós não somos justos. E nós estamos vendo que além de recebermos, quando cremos em Deus, nós recebemos a justiça dele. Além disso, ele é paciente, ele é rico em amor e em fidelidade. E o mais interessante é que assim, isso daqui não é uma carta de amor precipitada, uma carta que você recebe de alguém, de alguém que você está apaixonado, ou de alguém que está apaixonado por você, ou de algum amigo, ou até de algum familiar, que muitas vezes, uma hora está no ápice da admiração por você e te ama, outra hora já não te ama do mesmo jeito. Você sabe como é isso. O ser humano é assim, o ser humano é falho. Deus, ele é muito preciso e direto. O bom disso é que a palavra dele a gente pode confiar 100%. Não precisa ter nenhuma dúvida. É só ir confiar. Então, eu vou ler de novo esse verso que ele é muito importante pra gente. Salmo 86, verso 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Amém por isso, porque Deus é realmente assim. Então, nossa primeira pergunta de hoje: como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Eu acabei lendo um verso também do Novo, mas segundo o Antigo Testamento, vamos ficar só nos outros. A salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Então, se você já ouviu falar que a salvação no Antigo Testamento era de outro jeito, ela não era de outro jeito. Ela sempre foi pela graça, sempre foi um mérito de Deus. Existiam algumas cerimônias que eram realizadas no Antigo Testamento que não são a partir do Novo, a partir da vinda de Jesus. E a gente vai entender por que isso acontecia, também é muito clara a palavra de Deus. Mas a salvação é só pela graça. O perdão dos seus pecados e dos meus pecados é somente pela graça de Deus, pelos méritos de Deus, porque ele é justo, assim como a gente viu no primeiro verso de Abraão. Segunda pergunta de hoje. De acordo com o Novo Testamento, agora a gente vai focar mais no Novo, como podemos ser salvos? Vamos primeiro para o livro Atos dos Apóstolos, está ali na parte inicial do Novo Testamento. Livro Atos dos Apóstolos, está depois de João, do Evangelho de João. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos 15, verso 11. Atos capítulo 15, verso 11.
Eu vou ler também o final. Não vou ler só o 11 mesmo, tá suficiente. Atos 15, verso 11. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Aqui estava falando de dois grupos, mas dizendo que para todos os grupos que são salvos, unicamente pela graça de Jesus. Próximo verso é aquele que a gente já leu, que é Efésios, um pouquinho para frente. Efésios 2:8. Vamos ler de novo só para encaixar bem no contexto aqui. Efésios está depois de Gálatas. Efésios 2, verso 8. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Mais uma vez aí confirmado. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é unicamente dom de Deus. É unicamente dom de Deus. Agora a gente vai um pouquinho antes, livro de Romanos. Ainda aí no Novo Testamento. É um pouquinho antes só mesmo, uns 4 livros antes, para trás aí. Capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24. Então, Romanos 3, verso 24. Acompanha aí comigo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, nós não somos salvos por nada que nós fazemos. Nós somos salvos porque Deus é bom e oferece essa salvação. Claro que existe uma resposta a essa salvação, né? Senão nós confundimos também com outro conceito que muitas vezes é pregado, que é o famoso graça barata, que a gente vai falar mais para frente também, que é o fato de se entender erroneamente que simplesmente você creu, eu falo que eu aceito Jesus Cristo, continuo tudo normal, continuo a vida de qualquer jeito, continuo não confirmando isso nas minhas atitudes, e aí a pessoa ela acha que ela está salva, mas ela não está, porque no fundo ela não creu. Entende? É um assunto mais complexo que a gente vai um pouco mais para frente, mas eu já quero adiantar a você que se você crê em Jesus Cristo, logo você vai começar a ter um relacionamento com Ele e vai ser transformado à imagem dele. As coisas não vão continuar mais exatamente como elas eram. Jesus faz coisas novas. Vamos ler mais um verso. 1 João é o último verso para a gente ler, para a gente responder essa segunda pergunta. Primeira carta de João, está mais para frente, aí bem perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 5, versos 11 e 12. 1 João 5, 11 e 12. Eu vou ler aqui com você então. 1 João 5, versos 11 e 12. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E nossa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o único caminho para se ter a vida eterna, para se ter um contato com Deus, é através do Filho dele, o famoso e nosso Salvador, Jesus Cristo. Beleza? Então a pergunta era, de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? A salvação no Novo Testamento é pela graça, assim como a salvação no Antigo Testamento, nada mudou. O plano de salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação. E aí você pode ler outros capítulos aí, outros versos, eu vou citar, se você quiser depois você volta no vídeo, dá um pause para você dar uma olhada, falando sobre essa questão de existir apenas um método de salvação. Você encontra em 1 Pedro 1, de 18 a 20, em Apocalipse 14, 6 e em Gênesis 3, 15. Tá bom? Terceira pergunta, o que Jesus fez para nos salvar? Você já deve saber, mas vamos detalhadamente aqui ler. No livro de Hebreus, vamos para o livro de Hebreus. Está um pouco para trás aí o livro de Hebreus.
Hebreus está depois de Filemon. Filemon é um livro bem curtinho. É um pouco para trás aí de onde a gente estava. A gente estava em 1 João. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei... Perdão, vamos lá de novo. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Lembra que a gente leu que o salário do pecado é a morte? Então o derramamento de sangue, a morte, é necessário para o perdão. Não existe perdão sem o derramamento de sangue. Vamos então para o próximo verso, que é Romanos, um pouco antes, aí, livro de Romanos. Está um pouquinho antes aí. Logo depois do livro Atos dos Apóstolos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 8. Vamos lá, acompanha comigo. Romanos 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando nós éramos uma raça de pecadores unicamente, onde ninguém é porque assim, na verdade, sem a morte de Jesus, ninguém consegue ser salvo. Então todos são caracterizados eternamente pecadores. Nós só não somos mais eternamente pecadores por conta da morte de Jesus. Eu falei em outro vídeo, mas vou repetir aqui um pouco desse conceito. Quando Jesus veio morrer por nós, ele não morreu a morte de cruz simplesmente uma morte comum. Além de todo o sofrimento da morte de cruz, que era a morte mais cruel da época de Jesus Cristo, ele sofreu muito mais por conta de estar separado de Deus naquele momento, quando ele pergunta ainda, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento ele se sente separado de Deus por conta dos pecados da humanidade. Todos os pecados estavam sobre ele. A responsabilidade estava toda sobre ele. Ele, sem pecado nenhum, o Filho de Deus, próprio Deus, veio para assumir a responsabilidade. Esse tema é maravilhoso. Se você acompanhou nos outros vídeos, a gente já falou bastante sobre isso. Mas tem que ficar muito claro que não foi simplesmente a morte de cruz que agonizou Jesus. Na verdade, Jesus estava preparado para aquela morte. Aquela morte era fichinha. Vários dos apóstolos, discípulos, mártires da história cristã morreram de formas cruéis em nome de Jesus. E muitos deles sem medo. Eles iam fazer o que tinha que fazer. Se fosse morrer, não tinha problema. E a caminhada cristã vai sendo avançada e a pessoa vai ficando preparada realmente para passar o que for, porque ela entende o porvir. A gente falou sobre a nova terra, a gente falou da salvação, ela entende o que vai acontecer depois. Então, sabendo disso, sabendo que nós vivemos para Jesus Cristo, a morte dele de cruz não era a questão do sofrimento dele. O sofrimento dele estava por conta da culpa de todos os pecados nas costas dele, de forma completamente injusta, mas para que nós recebêssemos essa justiça. Então Jesus nos salva através de sua morte na cruz, unicamente. Então o fato de Jesus morrer na cruz fez com que a gente recebesse a graça. Isso já foi planejado desde a criação. Desde o homem ser criado, Deus já tinha esse plano para nós. Se a raça humana pecasse, já existia esse plano de redenção. E então é unicamente por ele, gente. Unicamente pela graça. Eu vou aqui passar alguns conceitos para vocês e vou falar onde que eles estão escritos. Como são vários textos, eu vou simplesmente citar onde que está esse conceito, e aí você pode pausar o vídeo, se você estiver vendo a live, ver depois também, e aí você pode ver cada texto, que senão esse vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Então, primeiro conceito, existem 6 passos aí para a salvação. 6 passos que confirmam a salvação. O primeiro está em Atos 16:31 e Atos 4:12, tá bom? Você deve crer em Jesus como seu Salvador. Primeiro fato, creia que Ele é o seu Salvador. Segundo passo, está em Atos 3:19. Arrepender-se e converter-se. Certo? Então nós nos arrependemos do que nós fizemos de pecado, dos nossos pecados. E aí nós somos convertidos a sermos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. É um convite que nós levamos para a eternidade. Aí o terceiro passo está em 1 João 1:9, que é confessar os pecados. A gente já falou sobre isso também. Quando você entende o que é o pecado, você
percebe quão pecador você é, você confessa os pecados a Deus, é importante que você confesse, se arrependendo e peça perdão, e você aceita esse perdão porque ele é de graça, e aí você segue o próximo passo. O próximo passo está em Mateus 19, capítulo 19, versos 16 e 17, que é seguir os mandamentos, é muito importante, seguir os mandamentos. Nós temos aí Jesus Cristo, ele simplificou, ele resumiu os dois mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E quando nós vemos os 10 mandamentos dados por Deus, que foram escritos pelo dedo de Deus para o homem, lá no Monte Sinai, foram entregues a Moisés, nós vemos, são 10 mandamentos, e nós vemos que os 4 primeiros mandamentos, eles são exatamente o que Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas. E os 6 mandamentos seguintes são referentes ao próximo, justamente o que Jesus falou também, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ali resume, e os 10 mandamentos eles estão mais especificado o que é cada mandamento de Deus. Você encontra os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, em Êxodo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20, você lê detalhadamente quais são os 10 mandamentos, que na verdade também é importante ressaltar que os 10 mandamentos eles já existiam antes de serem entregues a Moisés. Bom, desde de Adão e Eva, no Éden, os 10 mandamentos já existiam, eles já estavam em prática. Você observa todos os elementos dos 10 mandamentos desde o começo. Quando Deus escreve em pedra, ele está deixando claro e determinando cada mandamento para que fique bem claro algo que já existia, tá bom? Nunca na história humana houve um momento em que não existissem os mandamentos de Deus, a lei de Deus, e nunca haverá um momento em que elas vão deixar de valer também, tá bom? Vamos lá então para o próximo passo. Está em Marcos capítulo 16, verso 16. É ser batizado por imersão. É bem importante ficar claro esse conceito, porque o batismo ensinado na Bíblia é o batismo por imersão nas águas. É um batismo quando você já tem uma consciência do que você está fazendo, você escolhe seguir a Jesus Cristo, o batismo que Jesus deu exemplo e foi batizado por João. Você escolhe seguir a Jesus Cristo, você entende o que é a vida cristã, então você é batizado nas águas. O batismo ele representa a morte quando você afunda. Está morrendo o eu do passado, o pecador, está nascendo uma nova criatura em Jesus Cristo. É esse o significado do batismo e ele é muito importante, ele é um passo fundamental. O passo seguinte, que é o 6º passo, desses 6 aqui que a gente está separando aqui, passo a passo, está em Mateus 24, 13, que é ser perseverante e continuar praticando o que aprendeu. Isso é muito importante, gente, muito importante, porque você precisa dar continuidade no ensino, você precisa dar continuidade naquilo que você aprendeu. Então, se você aprendeu, você já sabe pouco sobre Deus, é importante que você aplique esse pouco que você saiba à medida que você também vai estudando e aprendendo mais, vai exercitando e aprendendo mais. Mas é muito importante perseverar e continuar praticando o que aprendeu. Senão, você entra numas que você vai aprendendo coisa nova e não pratica o que você aprendeu antes, aí você não tem fundamento. Vai se perdendo e vai acabando virando um cristianismo da boca para fora. Então é muito importante a gente fundamentar bem. Ser perseverante, continuar praticando o que aprendeu. É a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos que encontramos. Devemos perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Perseverar na comunhão com Deus, gente, não é fácil. A gente está estudando aqui, como geralmente a gente tem conceitos, nós formamos conceitos de acordo com o que a gente vê ao nosso redor, a gente encontra muita novidade na palavra de Deus. Claro que seria mais interessante se nós já fôssemos sempre acostumados com tudo de acordo com a vontade de Deus, mas nesse mundo aqui isso é quase impossível. Então, muito provavelmente, você tem muito a desaprender, às vezes mais a desaprender do que aprender. Então nós vamos desaprendendo e aprendendo coisas novas e praticando, nós precisamos de uma perseverança grande. Deus ele ensina quais são as armas para se vencer todo esse desafio. O jejum, a oração, a comunhão com Deus, afastar e tirando as coisas do mundo da nossa mente e colocando as coisas de Deus. Deus ele vai substituindo, ele é mestre em fazer coisas novas. E ele vai substituindo os conceitos e todos os fundamentos. É maravilhoso.
Então a recapitulação do estudo de hoje está basicamente nesses 6 passos que a gente citou agora. A salvação em toda a Bíblia é pela graça, nunca deixou de ser, nunca foi de outra forma. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é crer em Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. O terceiro passo é a confissão dos pecados. O quarto passo é amar a Jesus e obedecer aos seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado por imersão, como foi Jesus. O sexto passo é ser perseverante. Em que devemos perseverar? Na comunhão com Deus, por meio do estudo da Bíblia e da oração. É isso, gente. Simples assim. É de graça. Não tem nada que você possa fazer para merecer a salvação, para merecer a justificação que Deus oferece através de Jesus Cristo. O que nós podemos fazer e que devemos fazer é começar já que nós cremos, começar a nos relacionar com Deus, a entender a sua palavra e permitirmos que Ele nos amolde segundo a palavra dele e também fazemos a nossa parte para que isso aconteça. Então o compromisso de fé do nosso estudo de hoje é aceite que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo. Nunca fique na sua cabeça achando que você é capaz, sozinho. Compreenda que aceitar a Cristo é confessar e abandonar os pecados, seguir os mandamentos, ter a experiência do batismo e ser perseverante. Esteja disposto a dar esses passos na sua vida. Gente, é isso. Se você precisar, assiste de novo o vídeo. Entre em contato comigo no que eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar você. Essa live está agora no Facebook, mas eu vou também colocar já esse vídeo no YouTube também. Se você precisar, entra lá, é com o meu nome, Davi Coll. E está disponível. Quiser mandar para alguém também, para a honra e glória de Deus, vamos aumentar o exército do Senhor aqui na terra. Vamos fazer uma oração então e finalizar esse estudo de hoje. Querido e amado Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque a salvação é de graça, sempre foi, desde a primeira página da Bíblia até a última. Obrigado porque o Senhor nos oferece a salvação de graça. Nós escolhemos a Tua salvação, escolhemos ser salvos por Ti e queremos continuar essa caminhada. Nos ajude, Senhor, por favor, a todos nós sermos perseverantes na Tua Palavra. Por favor, Senhor, ajude, faça com que cada pessoa aqui que está assistindo coloque o Senhor como pilar de sua vida. Nem nada desse mundo, nem família, nem amigos, nem o dinheiro, nem a empresa, nem o trabalho, nem a cidade, nada, Senhor, nem a tecnologia, nada, mas unicamente o Senhor como pilar, para que tenhamos essa comunhão e nossa casa esteja construída num lugar firme e forte, que é a rocha que é o Senhor, meu Deus. A rocha, Jesus Cristo. Nós te agradecemos, te pedimos que o Senhor nos capacite a avançar e que o Senhor more conosco todos os dias da nossa vida, em nosso ser, em nosso lar, com a nossa família, e que dia após dia a nossa família também entenda e aprecie, Senhor, as verdades maravilhosas de Ti. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.